Fala galera, tudo beleza? Sou eu aqui, professor William Dornella, mais uma vez no Gran Curso Online, para que você possa ir aprender, então, entender os conteúdos e acertar todas as questões na hora da sua prova. Aqui no Gran Curso Online, você já percebeu então que a gente fala de todos os assuntos de uma forma didática e trazendo para vocês os principais pontos e sempre tem questões para você acertar na hora da sua prova, tá bom? Agora, então, o nosso objetivo aqui no Gran Curso Online é falar especificamente aí para a galerinha da Prefeitura de Campinas, isso mesmo, que vai fazer esse concurso aí de Campinas. Nós vamos conversar agora sobre o currículo e os ciclos de aprendizagem. Então, olha só, você precisa entender que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação ela dá autonomia para que cada sistema de ensino se organize e aí ela vem trazer para a gente as formas que isso é possível. A Prefeitura de Campinas, então, atendendo aí a vamos colocar aí uma corrente, né? Uma corrente que hoje os sistemas de ensino, muitos já estão em discussão para a adoção dos ciclos. Hoje muitos sistemas de ensino já adotam os ciclos. Então, a Prefeitura de Campinas ela vem fazendo isso aí, vem discutindo, implementando. Vou mostrar para vocês a partir de quando e qual é a grande mudança que esses ciclos trazem. Quando a gente vem trazer uma perspectiva ciclada, uma forma ciclada de levar conhecimento para o aluno, a gente está ampliando o tempo de aprendizagem do aluno. Então essa vai ser a principal concepção dessa mudança, dessa ruptura. Você que vai ser professor efetivo, precisa então entender como é que se dá a forma de organização do sistema aí então da Prefeitura de Campinas, tá bom? Dá uma olhada na tela aí, ó. O tema da nossa aula então vai ser currículo e a gente vai falar especificamente dos ciclos de aprendizagens, ou seja, como é que vai se dar a forma de organização. Propriamente é isso aqui, é falar então da organização. Vamos pensar aqui? Olha só, primeira coisa que eu preciso pensar é que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, porque gente, sempre vou precisar de um embasamento legal, viu? O que a legislação me fala sobre essa organização? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a 9394/96, lá no artigo 23, ela vem dar autonomia para os sistemas de ensino organizarem então a sua educação básica. Ela diz que a gente pode organizar em séries anuais, em períodos semestrais, em ciclos. Opa, ciclos? Sim. Também, ó, em alternância regular de períodos de estudos. Grupos não seriados com base na idade, na competência e nos outros critérios ou por forma diversa aí de organização. Sempre que interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Gente, isso significa que a educação básica, ela não necessariamente ela vai se organizar por séries anuais. Eu posso ter ciclos, posso ter períodos de alternâncias, posso ter grupos não seriados. Então, a ideia é quando a gente vem pensar nessa organização, é sempre pensar que o sistema de ensino, ele então tem embasamento legal, com base na Constituição, com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para organizar da forma que melhor vai atender esse público. Hoje, então, na nossa aula aqui, a gente vai focar em uma dessas formas. Dá uma olhada qual forma aí, ó. Nós vamos falar, então, dos ciclos. Ciclos. Professor, o que vem a ser esses ciclos aí que muita gente escuta falar? Bom, para a gente entender os ciclos, eu vou ter que mostrar o artigo 32 para vocês. O artigo 32, ele versa sobre o ensino fundamental. Ele fala lá no parágrafo 1º que é facultado, ou seja, opcional, que os sistemas de ensino desdobraram o ensino fundamental em ciclos. Professor, o que vem a ser esses ciclos então? Gente, a ideia de quando a gente vem trabalhar com as séries e com os anos é que existe uma ruptura imediata nisso. Como assim uma ruptura imediata? O aluno está no sexto, o aluno está no sétimo, o aluno está no oitavo e o aluno está no ano. Existe aí o mito da reprovação. O que é o mito da reprovação? O aluno está no sexto ano. Vamos imaginar que ele não alcançou a média suficiente em algumas disciplinas. Esse aluno vai para o sétimo ano? Não, ele não vai para o sétimo, porque existe uma ruptura. A gente está buscando uma cronologia aí por anos. Sexto, sétimo, oitavo e nono. Então o aluno ele vai ficar retido aqui no sexto ano. Ele não vai para o sétimo. No sétimo ano ele reprovou, ele vai para o oitavo? Também não vai. Do oitavo ele não vai para o nono e assim por diante. A ideia de quando a gente vem falar sobre essas rupturas, quando a gente vem falar sobre as séries anuais, acontecem dessa forma. E os ciclos? Gente, os ciclos, ao invés de a gente colocar essas barreiras aqui, ó, a gente vai ampliar o tempo de aprendizagem do indivíduo, ó. Ao invés do aluno ser retido todos os anos, igual estava sendo aqui, vou colocar de amarelo, ó, a retenção acontecia do sexto para o sétimo, do sétimo para o oitavo, do oitavo para o nono, do nono para o ensino médio. A ideia, então, é que a retenção ela vai acontecer ao final de cada ciclo e não de cada ano, ó. Então, o aluno ele só vai ser retido, então,
aí, por exemplo, aqui no 7º e aqui no 9º ano, e não todos os anos. Professor, por que isso acontece? Isso acontece como uma das formas de organização respaldadas pela Lei de Diretrizes e Bases, pela LDB, para que a gente possa pensar, então, que os ciclos, eles ampliam esse tempo de aprendizagem. Ao invés do aluno ter só 1 ano para aprender, ele vai ter 2. Professor, qual que é a vantagem disso aqui? A vantagem, gente, isso é uma corrente nacional. Vários sistemas de ensino já se organizam dessa maneira, viu? Por meio de ciclos. Professor, qual que é a vantagem ali dos ciclos? Gente, a vantagem é que quando a gente reprova muito o aluno, a gente cultua aquele mito da reprovação. O mito da reprovação, ele traz a ideia de que o quê? Traz a ideia de que quando eu reprovo o aluno no ano seguinte, esse aluno vai ser o melhor da turma. Sabe por quê? Porque o aluno vai aprender, ele vai ver quem manda aqui sou eu, porque eu sou o professor. O aluno ele entende que quando ele reprova é uma punição, e toda vez que a gente é punido, a gente melhora. É assim, gente, que acontece? Normalmente, quando o aluno reprova um ano, isso vira uma bola de neve. Ele reprova a 2ª, 3ª, 4ª, 5ª vez. Logo, quando a gente reprova o aluno uma vez, então, o que acontece? Ele vai acumulando aquelas reprovações até que chega um momento em que fica insustentável. Aquele aluno, de repente, ele vai desistir da escola, ele vai fazer parte das estatísticas de que não conclui a educação básica. Isso é muito ruim. Então, a gente precisa pensar em estratégias pedagógicas para que isso possa ser modificado. Essa forma de organização, ela traz então essa ideia. Gente, o aluno quando ele reprova de um ano para o outro, no ano seguinte, ele é o mais velho da turma. O corpo dele está mais desenvolvido, a cabeça dele já está lá na frente. Aquilo que o professor está falando, aquilo que o professor está explicando, ele já sabe, ele já ouviu falar, mesmo que ele não tenha assimilado aquilo ali. E aquilo não vai se tornando mais interessante para ele. Ele não quer mais ouvir aquilo ali. Então, essa ideia, essa ação, quando a gente vem pontuar dos nossos estudantes sobre, então, a reprovação, é algo que eu não estou dizendo se eu sou contra ou sou a favor, e você também não. Calma, sua prova não vai te perguntar isso, mas a sua prova vem falar que os sistemas de ensino mudaram a sua forma de organização, ou seja, agora a gente vai ampliar o tempo do aluno da aprendizagem. Professor, isso quer dizer promoção automática? Que o aluno vai automaticamente para a série seguinte? Não, isso quer dizer progressão continuada. O aluno ele vai continuar progredindo, ele vai avançar série a série e ano a ano, tá bom? Dá uma olhada na tela aqui, ó. Para quem é de Campinas aí, a gente tem o Plano Municipal de Educação, que foi publicado em 2015 por meio da Lei 15.029. Lá na meta 2, que fala do ensino fundamental, ele traz como a estratégia número 15. Ele fala assim, ó, que a gente deve contratar um professor de apoio por sala, priorizando o ciclo 1, que a gente vai falar aqui, ó, o que é esse ciclo 1. Isso significa, gente, que já está na lei, que a forma de organização se daria, ó, aí por meio dos ciclos, então, do ensino fundamental, por turma e professor de apoio ou estagiário remunerado fixo por unidade escolar para o ciclo 1 e um professor substituto por unidade de ensino para os ciclos 2, 3 e 4. Gente, o que eu trouxe aqui? Para você entender que o Plano Municipal de Educação, deixa eu colocar aqui meu marca-texto. O Plano Municipal de Educação, ele é uma política pública aí do Estado. Ele já vem trazer o planejamento, a organização. E nessa forma de organização, a gente já está prevendo que nós vamos nos organizar, então, por meio de ciclos. Bacana? Então, fica bem esperto quando a gente vem trazer essa organização aí por meio dos ciclos. Vamos ver o que mais a gente tem aqui? Agora eu vou falar propriamente para vocês o que é essa organização aí dos ciclos, proposta aí pela Prefeitura de Campinas, tá bom? Então agora a gente vai dizer como é que se organiza a Prefeitura de Campinas com base, então, nos ciclos. Ela vai se organizar da seguinte maneira. Bom, as diretrizes curriculares da educação básica, tanto para o ensino fundamental quanto para a educação de jovens e adultos, e aí o foco vai estar nos anos finais. A Prefeitura Municipal de Campinas e a Secretaria Municipal de Campinas, lá no seu departamento pedagógico, eles publicaram esse documento aqui, ó, as diretrizes curriculares, que explicam pra gente como que vai se dar como que se deu, na verdade, a implementação dos ciclos em 2006. Lembrando que esse período coincidiu com o ensino fundamental, que passou a ter 9 anos. O que antes ele tinha 8 anos, agora a gente vai ter 9 anos já desde 2006. Então, como é que vai se dar essa organização dos ciclos? Gente, de acordo com esse documento, existem então aí
vamos colocar 3 grandes grupos de organização dos ciclos. A gente teve aí em 2006 o ciclo 1, a implantação do ciclo 1. Em 2008, a implantação do ciclo 2. E em 2009, a gente teve a implantação dos ciclos 3 e também 4, beleza? Como é que era o ciclo 1? O ciclo 1 é composto por aquele bloco inicial ali de alfabetização. O ciclo sequencial de alfabetização, CSA, aí é composto do primeiro, segundo e do terceiro ano. Gente, esse aqui já não é novidade, sabe por quê? Porque no primeiro, segundo e terceiro ano a gente já não retém o aluno, não é verdade? A retenção, normalmente acontece aqui, ó, ao final do terceiro ano. Por quê, professor? Porque eu entendo que a aprendizagem ela não pode ser interrompida dentro desse ciclo. Ela não pode ser interrompida dentro desse processo. Que o aluno ele aprende, então, numa perspectiva aqui, ó, numa perspectiva cíclica, para que a gente possa pensar, então, nessa aprendizagem ali dos nossos estudantes, beleza? O que mais que a gente precisa pensar aqui no ciclo 2? Aqui em 2008, a gente começou a adequar essa ação também para os quartos e os quintos anos. Isso significa, gente, que o aluno já não seria mais retido no quarto ano, mas também no quinto. E aí, quando a gente fala tanto de retenção, é entender, gente, não que os ciclos representem só a retenção, mas significa a ampliação da aprendizagem, uma nova organização pedagógica. Já o ciclo terceiro e o ciclo quarto se dariam dos sextos e os nonos anos, ou seja, sexto e sétimo e oitavo e nono ano, beleza? Então, a implantação ela vai se deu aí em 2006, 2008, 2009. A sua prova, ela pode perguntar, então, se essa forma de organização ela é uma forma de organização nova, ela é uma forma de organização recente. E, na verdade, a gente vai ver que já tem quase 10 anos, né? Até mais de 10 anos, na verdade, que a Prefeitura Municipal de Campinas, junto da Secretaria de Educação, entendem que essa é a melhor forma de organização aí do nosso sistema de ensino da educação básica. Bacana? Dá uma olhada na tela aí. Primeira coisa que a gente precisa pensar é sobre a formação para os ciclos. Gente, o que adianta eu chegar para os profissionais e falar assim, agora mudou, agora a gente vai usar a forma de organização permeada aí pelos ciclos. Mas se ninguém entende o que é, se o nosso corpo docente não tem preparação para isso. Por isso, então, a gente vai pensar sobre essa forma, por isso a gente vai pensar, então, que essas ações elas precisam ser desenvolvidas observando aí essa ideia de formação, ou seja, a formação continuada, beleza? A Secretaria, então, Municipal de Educação, ela orientou os educadores que buscassem, então, pesquisar as experiências das outras redes. Gente, por quê? Porque outras redes já vinham implementando. A ideia dos ciclos aí, então, foram experimentadas em outros sistemas de ensino já há quase 20 anos. Para que isso pudesse acontecer, então, a Secretaria Municipal organizou aí seminários, desafios, que trouxeram aí relatos de representantes tanto de Belo Horizonte quanto Porto Alegre e também Belém. Por quê? Porque, gente, é uma grande virada de chave para um sistema de ensino. Você se organiza para atender respeitando a ideia de séries e de anos como forma de organização, e agora a gente vai se organizar por meio de ciclos. Isso muda totalmente a concepção. Por quê? Significa que o professor ele vai ter mais tempo para poder desenvolver aquilo com o aluno, que o aluno vai ter mais tempo para a aprendizagem. Significa que o fim daquele processo não se finda naquele ano letivo, mas a gente tem um espaço-tempo ali maior. Então, é necessário sim essa formação. Em 2005, então, a Secretaria Municipal ela proporcionou essa formação para que pudesse acalmar os ânimos e trouxesse ali formação, atualização, sobretudo conhecimento e informação, para que os educadores sentissem, então, respaldados e seguros para a implantação ali de uma nova forma de organização. Dá uma olhada aí como é que se deu isso aí. Gente, aconteceu dessa forma, ó, a participação em grupos de formação oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação, a instituição dos professores coordenadores, tanto ciclos quanto a educação de jovens e adultos, e a possibilidade da realização de grupos de estudos nas escolas. Gente, foi assim que aconteceu, então, a formação por ciclos. Ah, professor, significa que os ciclos, então, eles foram implantados a goela abaixo? Não. A gente teve, então, a formação de coordenadores de ciclos, coordenadores de educação de jovens e adultos. Nas escolas foram promovidos grupos de estudos. Por quê? Porque antes da implementação, eu precisava fazer com que
toda a minha comunidade, eu precisava fazer que todos os meus educadores compreendessem essa mudança de chave, compreendessem esse processo. A ideia de um planejamento, gente, construído e não outorgado. Não vindo de cima para baixo, falando, a partir de agora é assim. Mas eu preciso de formação. Eu preciso, então, de conhecimento. E isso só se dá por meio, então, da atualização, da formação continuada, por meio desse engajamento coletivo. Isso foi essencial para que esse processo se realizasse e para que a gente pudesse buscar, para que a gente pudesse fundamentar essas ações dentro dessa construção social. Dá uma olhada na tela aí, ó. Bom, a busca pela qualidade da educação, então, ofertada na escola, ela é uma tarefa de todas as instâncias do poder público municipal. Todas elas devem permear, então, essas ações para que a gente possa possibilitar aí uma construção coletiva. Como é que ela vai se dar, então? Primeira coisa, eu preciso da cultura do trabalho coletivo. Gente, essa cultura do trabalho coletivo engloba para a gente a ação de que todos os agentes envolvidos devem conhecer essa mudança aí de chave. Todo mundo tinha que ter conhecimento. Daí a necessidade, então, que foi o que a gente falou aí, daí a necessidade de formação. Se eu não tenho formação, a gente não consegue pensar sobre essas ações. Então, essa cultura do trabalho coletivo, a construção desse documento, ele serviu de interlocução para que a gente pudesse chegar até os núcleos de ação educativa descentralizados. E por que descentralizados? Porque eu vou ter esses núcleos aí espalhados onde, professor? Espalhados nas mais diversas áreas, nas mais diversas áreas, para que a gente possa, então, alcançar, para que a gente possa chegar a mais pessoas e por meio desses núcleos, então, de ação educativa, a gente forme aí cada vez mais educadores, e aí eu não estou falando de formação inicial não, estou falando de formação continuada, que entendam esse processo de ciclos. Gente, esses núcleos, eles vão fazer com que... deixa eu mudar a cor, né? Porque vermelho aqui não vai ficar bom. Esses núcleos, eles vão fazer com que essa formação chegue até onde? Chegue aos departamentos. Esses departamentos e as coordenadorias da Secretaria Municipal de Educação vão fazer com que essa formação chegue até os educadores da escola. E quando eu falo de educadores aqui, eu estou falando especificamente do corpo docente. Não só do docente, porque eu tenho os coordenadores, porque eu tenho os diretores, eu tenho os supervisores. Todo mundo que está ligado ao processo de ensino-aprendizagem deve entender como é que vai se dar essa forma de organização. Então, gente, o que a gente precisou fazer? Coletivamente a gente elaborou o documento de ciclos. Depois isso foi para os núcleos, dos núcleos chegaram até os departamentos e dos departamentos chegam até as escolas, para que os professores eles possam ter formação e segurança sobre aquilo que vai acontecer, sobre essa mudança de chave dentro do sistema. Bacana? Aí você pode falar assim, professor, mas eu ainda não entendi o que são esses ciclos. Os ciclos, né, gente? Essa mudança de chave no nosso sistema para que a gente possa entender que o tempo de aprendizagem do aluno é maior agora. Ao invés da retenção ser ano a ano, eu vou reter o aluno em algumas séries, alguns anos especificamente. E para que isso aconteça, eu preciso de uma mudança de postura pedagógica da escola. Dá uma olhada que mudanças de posturas a gente vai ter que ter aí. Primeiro, gente, a gente precisou definir os objetivos de aprendizagem de cada um dos ciclos. Como nós vimos aí, nós temos 4 ciclos. Cada ciclo, então, tem o seu objetivo de aprendizagem. O que eu quero fazer no ciclo 1, no ciclo 2, no ciclo 3, no ciclo 4, ou seja, para que a gente possa corresponder aí a essa ideia, tá bom? O que mais que a gente precisa pontuar aí? É quando a gente fala que a sua intenção principal é regularizar o fluxo de alunos ao longo da escolarização, eliminando ou limitando a repetência. Gente, se eu tenho ciclos, eu consigo regularizar, eu consigo diminuir a taxa de repetência. Por quê, gente? Primeiro, porque eu não reprovo mais, né? Se a gente for falar grosso modo. Mas segundo, porque a escola tem uma mudança de pensamento pedagógico. A gente vai organizar o trabalho pedagógico de uma melhor forma. E isso vai contribuir para que a gente possa eliminar ou para que a gente possa limitar a repetência, a reprovação. Então, é muito importante aí quando a gente vem falar dessa regularização e dos fluxos de alunos. Segundo, eu tenho que universalizar as oportunidades de acesso e permanência dos alunos na escola. Por que, professor, universalizar as oportunidades de acesso e permanência? Porque quando a gente não estava se organizando por ciclos, a taxa de evasão, a taxa de infrequência e a taxa também de reprovação eram muito altas, tá? Muito altas. Isso não garante a permanência do aluno, nem o acesso, nem a permanência. E para que a gente universalize, eu preciso pensar em toda essa problemática aqui.
Depois, surgiu aí os ciclos surgiram também como uma tentativa para que a gente possa superar a excessiva fragmentação e desarticulação do currículo durante todo o processo de escolarização. Como assim, professor? Fragmentação e desarticulação. Gente, o nosso currículo, ele durante muito tempo, ele foi um currículo muito fragmentado, em que as disciplinas, elas estavam todas isoladas, elas não conversavam entre si. E o nosso currículo, ele era desarticulado, ou seja, ele era um currículo disciplinar, no máximo ali a gente pode falar multidisciplinar. Agora a ideia a gente pode buscar então a articulação, a interdisciplinaridade. Olha como os ciclos eles são importantes então. A gente também compreende que os períodos de escolarização que ultrapassam as séries anuais são organizados em blocos que variam de 2 a 5 anos de duração. Então aqui a gente vai buscar então a ideia de ultrapassar as séries anuais aí para que a gente possa organizar dentro dos ciclos os blocos. A gente vai falar aí como é que funcionam esses blocos então para que a gente possa pensar sobre essas ações do nosso estudante. A ideia então é vincular essas aprendizagens para que a gente possa garantir um significado a todas elas. Eu preciso também da ordenação do conhecimento, que se faz em unidades de tempos maiores e também mais flexíveis. Lembra que eu falei que a gente tem a ampliação de tempo? Olha então, ó, como a gente vai fazer em tempos maiores. Além de ser em tempos maiores, a gente também vai ser mais flexível. Ser mais flexível significa que a gente vai se adequar ao contexto, vai ter uma adequação ao contexto, de forma que a gente favoreça o trabalho com clientelas de diferentes procedências e também estilos ou ritmos de aprendizagem. Gente, cada aluno, e aqui eu vou até grifar isso aqui, cada aluno tem o seu ritmo de aprendizagem. E os ciclos, eles fazem o quê? Eles respeitam esses ritmos de aprendizagem, eles respeitam esses tempos em que o aluno é pensado sobre essa ideia. Então, para que isso aconteça, a gente precisa pensar então sobre esses ritmos. E aí, a gente vai procurar assegurar que o professor e a escola não percam o ponto de vista das aprendizagens. Gente, isso significa que a gente não pode tirar o nosso viés pedagógico, ou seja, eu não posso perder aí a essência dos nossos objetivos ligados então aos ciclos. Aqui eu trouxe para vocês então um resumo desse documento, quando ele vem trazer quais são as vantagens dos ciclos e o que a gente precisa fazer nessa forma de organização dos ciclos. A primeira coisa que a gente precisa fazer é deixar bem definido quais são os objetivos para cada um dos ciclos, que foram pensados. Segundo, é entender que o ciclo ele vem regular o fluxo de alunos. Como assim, professor, regular o fluxo de alunos? Gente, os alunos durante muito tempo eles reprovavam muito, né? E essa reprovação foi cultuada por meio daquele mito. Então a gente precisa minimizar isso aí. Não só em questões de número, mas também de qualidade, entendendo o impacto que a reprovação ela traz para a vida do aluno. Depois a gente falou do quê? Da fragmentação e da descontextualização. Se eu tenho um currículo que não é tão fragmentado, que é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, e eu entendo que é um ciclo, o primeiro, segundo, terceiro ano, que é o segundo ciclo, quarto, quinto ano, eu tenho uma aprendizagem que faz mais sentido de um ano para o outro para o aluno. Eu vou evitar essa fragmentação, evitar essa desarticulação. A ideia então é que dentro dos próprios ciclos, a gente se organiza em blocos para que a gente possa atender às especificidades ali do aluno. Tudo isso faz com que a gente respeite mais as aprendizagens do aluno. Tem aluno, gente, que aprende determinado tempo, com determinado método, com determinado conteúdo. Já tem aluno que necessita de um tempo maior. E os ciclos, então, vêm respeitar esses tempos de aprendizagem por meio, então, dessa perspectiva de inclusão. Beleza? Dá uma olhada aí agora no que mais que eu trouxe pra gente. Os ciclos para aprendizagem. Quais que são aí, quando ele vem pontuar pra gente assim, ó, outra forma de organização dos tempos e dos espaços escolares que consideram o quê, gente? Que vem considerar algumas perspectivas aí ligadas aos ciclos. A primeira delas, a lógica do processo. A utilização, ó, por que uma lógica no processo? Porque existe uma sequência. Ó, até as DCNs elas falam pra gente dessa dimensão sequencial. Eu preciso também entender que existe uma utilização de uma pedagogia diferenciada. Essa pedagogia diferenciada implica dizer o respeito, ó, por isso que ela vai ser inclusiva. Inclusiva porque a gente vai ter o respeito a essas nossas especificidades. A gente vai respeitar a inclusão, a gente vai respeitar aos nossos aspectos ligados a cada um dos estudantes e aos seus ritmos de aprendizagens ali.
Eu também vou ter o trabalho coletivo e a avaliação formativa. Professor, o que é esse trabalho coletivo e o que é essa avaliação formativa? Trabalho coletivo significa, gente, que todos os profissionais da educação, vamos colocar assim, ó, os profissionais, eu diria não só os profissionais, mas vamos colocar que toda a comunidade escolar deve estar engajada com essa política de ciclos. Por que, professor, que toda a comunidade escolar deve estar engajada dentro dessa política e dentro dessa perspectiva dos ciclos? Porque é uma mudança social, uma mudança de paradigmas, para que a gente possa chegar até uma avaliação formativa, ou seja, uma avaliação qualitativa ligada ao nosso estudante. Eu vou visar isso aí, gente, o que? A progressão do estudante. Lembra que eu não quero a retenção, eu quero diminuir a retenção, então eu quero que o aluno progrida, que ele vá para frente, que ele seja promovido para a série seguinte. Mas isso não pode ter perda de qualidade. Significa que ele vai ser promovido, mas que o aluno vai aprender. Gente, e essa foi uma das grandes críticas que a gente teve aí ligadas aos ciclos. Professor, qual foi a crítica? Muitos sistemas de ensino trouxeram aí na fase de implantação ali dos ciclos, dizendo que os ciclos eram só para inglês ver. Que daqui 10 anos nós iríamos olhar os números que a gente tem e ia falar assim, ó, a gente está reprovando menos o aluno, significa que o aluno está aprendendo mais. E que na verdade não, significa só que os ciclos, eles não retêm os alunos em todos os anos. Então não necessariamente o ciclo representa a aprendizagem, mas significa que eu não retive o meu aluno. A grande crítica pensada aí sobre os ciclos trazia esse discurso. Mas o que a gente precisa pensar sobre isso aí? Que muito além de números, os ciclos trazem, acoplados a essa mudança, trazem pra gente a ideia de compromisso pedagógico e social. Como assim compromisso pedagógico e social? Quando a escola ou um sistema de ensino resolve que vai adotar, então, a forma de organização dos ciclos, ela não simplesmente está falando que não vai reprovar mais o aluno, mas ela está dizendo, sim, que vai ampliar ali o seu tempo de aprendizagem. E com isso, ela vai ter que ter um cuidado pedagógico diferente. Esse cuidado pedagógico envolve também a dimensão social. Eu preciso entender o meu contexto, preciso entender a minha comunidade escolar para que a gente possa alcançar, então, os nossos objetivos e as nossas finalidades aí trazidas por meio dos ciclos. Logo, então, a grande crítica dos ciclos estava diretamente ligada a isso aí, a ciclos que traziam apenas números, mas que, né, a gente já trouxe aí para vocês que na verdade não, porque existe também um compromisso. E esse compromisso, ele é coletivo, ele não é só dos docentes, tá bom? Dá uma olhada aí como é que a organização dos ciclos, elas devem estimular. A organização em ciclos, ela deve estimular aí algumas coisas. Primeira coisa que ela deve estimular as redes de ensino. Ao que, professor? As redes ou os sistemas de ensino, eles têm que buscarem alternativas curriculares inovadoras. Professor, como assim alternativas curriculares inovadoras? Significa, gente, que nós já temos alguns problemas. Um dos problemas que nós falamos é esse aqui, ó, a repetência. Um desses problemas é um currículo fragmentado. Como é que eu faço, então, para poder mudar isso aí? Para a gente poder diminuir a repetência e diminuir essa ideia do nosso currículo fragmentado. Para combater isso aí, eu preciso combater as desigualdades de aprendizagem. O que são essas desigualdades de aprendizagem? Significa reconhecer os próprios ritmos dos alunos, reconhecer que cada um tem o seu próprio ritmo, que cada um tem o seu tempo e que esses ritmos e que esses tempos devem ser respeitados. E esse respeito, então, respeitado. E esse respeito, ele vai se dar aí por meio dessa realidade concreta, ou seja, por meio dessa vivência prática dentro dessas alternativas aí, para que a gente possa pensar nesse contexto. Logo, então, os sistemas de ensino, eles devem formular alternativas. Com base em quê, professor? Com base na autonomia. Com base naquela autonomia. Lembra na autonomia que eu disse para vocês que a LDB que confere essa autonomia? Que a LDB, ela fala das formas de organização? Tudo isso para que a gente possa combater as desigualdades de aprendizagem. Cada estudante tem o seu ritmo, tem o seu tempo, isso deve ser respeitado, para que a gente traga uma aprendizagem ligada à realidade, que é o que a gente chama de aprendizagem significativa. O nosso objetivo é chegar até a aprendizagem significativa. Então, a organização de ciclos, ela deve estimular, então, esse contexto aqui que a gente pensou. A organização de ciclos, então, ela é diversa em cada rede de ensino. Perfeito. Por quê?
cada rede de ensino, ela tem então essa autonomia que a gente já pontuou aqui. Uma escola ciclada, uma escola que se organiza por meio de ciclos, ela se apoia numa constante reflexão e transformação. Significa uma escola, gente, que proporciona sempre avaliação. Reflexão e transformação tem a ver com a avaliação de todo o seu trabalho pedagógico. Para quê? Para que a gente possa promover aí efetivas práticas que tenham efeitos, que tenham então resultados dentro da nossa prática social. Quando a gente vem falar dessa ideia aí de ciclos, a gente ainda precisa pontuar as questões ligadas às condições e aos envolvimentos na educação. Que não adianta a gente mudar a organização do nosso currículo, tá? Não adianta a gente mudar a organização curricular, a organização do nosso currículo, se não tiverem o quê? Investimentos. Sabe por quê? Porque aí vai correr o risco da gente chegar numa nova forma de exclusão. Do aluno permanecer na escola, ele não desiste mais, ele fica na escola, mas ele não aprende. Que exclusão que é essa, gente? A exclusão intelectual. Eu dei um aluno que ele formou, ele ficou lá, ele concluiu, ele chegou até o diploma dele, porque ele não foi retido, o professor não reprovou o aluno, mas ele não conseguiu aprender nada. Ou seja, é um analfabeto funcional. Por isso, então, que todas essas mudanças de paradigma, essa mudança de organização, ela também requer investimento. E nessa mudança de chave aí, os sistemas de ensino, eles prometeram também investir mais em educação, para que a gente pudesse alcançar, então, melhores resultados. Bacana? Vamos ver o que mais a gente tem aí? No próximo bloco. No próximo bloco. No próximo bloco a gente vai continuar falando aí da organização por ciclos aí, para você de Campinas. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau!